Uma ótima noite a todos. Cumprimentos, irmãos da paz, nosso Senhor. Eu gosto quando Deus faz as coisas se encaixarem assim de uma forma bem legal. I like the way God always finds a way to put everything together so neat and tidy. It's so cool. Essa música, So in this song né, que a Ju apresentou agora, that you was singing here to us, principalmente a parte do refrão, né, tem tudo a ver com a mensagem. especially the bridge, it has a lot to do with the message I'm giving tonight. E eu gosto quando Deus faz isso porque Ele já vai preparando o coração das pessoas para receber a mensagem dele. And I like when God does that because He's already preparing our hearts to receive His message. No ano passado, a igreja evangélica no geral comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. And last year, the Christian church in general was celebrating the Protestant Reformation. E o que levou todos esses reformadores a falarem algo contra o que estava acontecendo And what brought all of the reformers to speak against what was happening at the time? é porque havia várias falhas de doutrina naquilo que era pregado. It's because there was many failures in the doctrine that was being preached at the time. Então, tanto a doutrina como a prática estavam incoerentes com a palavra do Senhor. So both the doctrine and the practices were not in conformity to the word of the Lord. Então, Martinho Lutero e vários outros reformadores And then Martin Luther, along with many other reformers, falaram contra você pagar por assentos, por exemplo, dentro da igreja. they would speak against people having to pay so they could have a seat inside the church. Sobre a autoridade máxima do Papa. They would speak against the maximum authority of the Pope. Inclusive com pé de igualdade a Bíblia, ou às vezes até acima da Bíblia. Including the way they would put the Pope equal to the Bible or as having the same authority as the Scripture. E entre várias outras razões, And among many other reasons, a que mais centraliza o erro doutrinário the most central one in regards to the doctrinal mistake é que a igreja até aquele momento muitas vezes pregava a salvação pelas obras. is that the church up to that time was preaching salvation through works. Isso significa que o ser humano ele precisava fazer algo para ser aceito por Deus. And that meant that human beings would have to do something in order to be accepted by God. E naquela época, inclusive, se você pecasse, né, alguns padres poderiam até cobrar dinheiro para que você conseguisse a salvação. And during that time, let's say you committed a sin, it was allowed for the fathers or the priests to charge you an amount of money so that you could be forgiven. E quando esses reformadores começaram a levantar esses problemas que estavam acontecendo, And when those reformers started to raise up and bring to light those problems, os católicos expulsaram, né, Martinho Lutero e vários outros da igreja. the Catholics, they would kick out all the reformers, including Martin Luther, out of his church. Alegando que eles eram hereges por terem se desviado da verdade. And they would do that by saying that they were being heretics. They were bringing heresy inside the church. Só que quando você analisa as verdadeiras razões e o que a reforma ensinava, But when you stop to reveal all the reasons why these guys were bringing the Reformation and what the Catholic Church was teaching at the time, na verdade era a igreja católica que havia se desviado da verdade bíblica. it was actually the Catholic Church that had departed from the scriptural doctrine. A reforma protestante nada mais tentou trazer de volta a igreja para aquilo que a Bíblia diz. So the Protestant Reformation was only trying to bring church back to what the Scripture was saying. Então, se a maior heresia que estava sendo pregada era a salvação pelas obras, So if the biggest heresy that was being preached at the pulpit was salvation by works or through works, a reforma estava trazendo de volta a ideia de que nós somos salvos pela graça. Reformation was bringing back the idea that we are saved by grace. E vários livros da Bíblia foram escritos, inclusive, com esse propósito. And many books at that time were written talking about this one particular purpose. Muitos livros, inclusive, a carta aos Efésios. And many books or letters, that one of them I would mention here is the letter to the Ephesians. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios The Apostle Paul wrote the letter to the Ephesians para poder mostrar para eles qual era a posição privilegiada que eles tinham
quando conheceram a Cristo. So that he could show them how privileged they were in getting to know and to meet Christ. Ou seja, quem eles eram e quem eles passaram a ser depois de conhecer o Senhor. Which is who they were and who they became after they met Christ. E na segunda metade da carta, ele mostra a prática disso no dia a dia. And in the second half of the letter, he will show that in practice, how does that work in daily life? Que é a conversão diária. Which is your daily conversion. Então nós vamos ler alguns versículos no capítulo 2. So we're going to read a few verses here on Ephesians chapter 2. E aí nós vamos ler do versículo 1 até o 10, em inglês primeiro e depois em português. We'll be reading from verse 1 to 10, first in English and then Portuguese. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace and his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus deu de antemão, preparou para que andássemos nelas. Para mim isso daqui soa de uma forma tão poética, né, que chega a ser lindo você ler esses versículos e saber... Desculpa. So for me, all those verses, they sound as a poem to my heart. And it's so good to know that. Que ler esses versículos fazem palpitar, né, aos nossos olhos, ao nosso coração, que nós somos salvos pela graça. And by reading those verses, you feel like your heart is jumping out and your eyes get so catched by those words. Mas para que nós possamos entender o que significa a graça de Deus, But in order for us to understand what does it mean, the grace of the Lord, esse texto nos mostra 3 verdades para que a gente realmente compreenda essa graça. this verse will show us 3 big truths in regards to this grace so that we can understand what does that actually mean. Porque muitas vezes assim, quando a gente acaba de se converter, Because many times right after we convert, we're born again as a Christian. nós acabamos de ouvir a mensagem do Evangelho, We've just heard the good news of the gospel. muitas vezes a gente ouve, beleza, Jesus nos salvou, Many times we would hear, okay, so Jesus saved me, eu preciso me arrepender dos meus pecados, I need to repent of my sins, e aí geralmente o evangelismo acontece nisso e eu estou salvo. and then that's what evangelism normally revolves around, and then therefore I'm saved. Ou mesmo depois de algum tempo, depois que eu sou alcançado, Or even maybe after a while, after I was reached out and saved,
Eu começo a me envolver com a igreja, I start to get involved in the church. me envolvo com os irmãos, com a sociedade, I start to build up my relationship with my fellow Christian brothers in society. começo a ter uma visão de que eu preciso alcançar as pessoas também para Jesus. I start to understand that I also need to reach out people for Jesus. Mas muitas vezes, tanto o novo convertido como aquele que já se converteu há um tempo, But many times, both the new converted as well as the one that converted for quite a while, pode se esquecer do detalhe do significado dessa graça. those people, they might end up forgetting the real meaning of this grace. E aí a gente começa a tentar fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. And then we try and we start to do things in order to be accepted by God. Eu acho que por causa do meu pecado, eu feri ao Senhor, então Deus está muito triste comigo. I might think that because of my sin, I've hurt the Lord and He is really saddened with me. E por causa disso eu estou novamente separado dele. And because of that, I'm again far away or separated from Him. Então eu preciso fazer como um voto, um propósito. And therefore, I will have to make a vow or to promise things up. Ou eu preciso gastar muitas horas de oração. Or I might start spending loads of hours in prayer. Ou eu preciso ir mais para a igreja, servir mais os irmãos. Or I might think I'll have to attend more services and do more things for my brothers. Ou até mesmo pegar a Bíblia e ler durante a semana inteira, Or even read the whole Bible in 1 week. achando que aquilo vai fazer Deus se agradar mais de mim. Believing that those things will make God to be pleased with me a lot more, or to feel more pleased with me. Só que todos esses esforços muitas vezes revelam um conceito talvez equivocado, errado, da graça de Deus. But all of those attempts and tries and attitudes, they will prove to be a not well taught understanding of what the grace really means. Então essas três verdades que a Bíblia nos mostra, So these three big truths that the Bible will show us, a gente começa a enxergar conforme a gente tem um relacionamento com Deus. we start to understand them as we build up a relationship with God. A primeira verdade está nos 3 primeiros versículos desse texto, So the big first truth is in the first 3 verses of this passage. que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, It says, "And you are quickened, you were dead in trespasses and your sins, nos quais costumavam viver in which you was to live quando seguiam a presente ordem deste mundo during the time you were living the secular world, e o príncipe do poder do ar, and the prince of the power of the air, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. the spirit that now is working in the ones living in disobedience." Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, And before we used to be also among them, satisfazendo as vontades da nossa carne, satisfying the will of our flesh, seguindo os desejos e pensamentos. following our desires and thoughts. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. As the others, we were also deserving of God's wrath. A primeira verdade é a gente começar a enxergar quem que é o ser humano. So the big first truth is for me to understand and realize who human beings actually are. Quem somos nós? Who are we? Quando a gente lê a Bíblia So when we read the Bible, e quando a gente analisa a nossa própria vida, and also when we start to reveal our own lives, nós vemos que somos apenas criaturas, we can see and understand that we are only creatures, nós somos mortais, we are mortals, nós somos pecadores, we are sinners, nós somos limitados, we are limited, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas corrompidos. we are image and likeness of God but corrupted. O texto também fala que a gente andava segundo o mundo, And the passage will also say that we used to walk according to the word, em pensamentos inúteis, vaidosos, in useless thoughts, in selfish thoughts, pensamentos imorais. immoral. Nós falamos mentiras, We would come up with lies. mostramos quem nós somos de verdade, We would show our true face. nós falamos coisas que não edificam, We would say things that would not build up others. nós andamos irados, We would walk in anger, amargurados, with Bitterness. bitterness. Thank you. seres humanos que roubam, Human beings that steal, que matam that kill, e etc. and etc.
nós vemos como nós somos. We can see the way we are, Quem é o ser humano diante de Deus? who the human beings are in front of the God. Uma coisinha pequenininha. A very little, tiny thing. A segunda verdade que a gente enxerga quando nós temos um relacionamento com Deus So the second big truth that we can see when we have a relationship with God está no versículo 4. is on verse 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, However, God, who is full of mercy, pelo grande amor com que nos amou. through the great love in which He loved us. E aí em vários outros textos da Bíblia a gente vê quem que é Deus. And then in many other passages of the Bible, we can see who God really is. E também nessa canção que a Ju trouxe, And also in the worship that Juliana sang tonight, que o Deus é fiel, which says that God is faithful, Deus é constante, He is steadfast, Deus é poderoso He is mighty, e apaixonante também. and loving as well. E várias outras coisas. And many other things that we could include here. Deus é criador, He's the creator, Deus é soberano, He's sovereign, Deus é Senhor, He's Lord, Ele é eterno. He is eternal. Nós não começamos na eternidade, nós somos criados. We did not start in eternity, we weren't created. Mas o Senhor não, Ele está acima do tempo. But the Lord, no, He's above time. Quando nós vimos quem que é o homem, So when we see who man is, lá no versículo 3, on verse 3, o texto fala que nós éramos merecedores da ira de Deus. the passage says that we were deserving of God's wrath. Se nós pecamos tanto daquelas formas citadas já, So have we sinned so much in all those different things that were mentioned? a ira de Deus significa que a gente deveria receber aquilo que a gente merece. So God's wrath, in other words, means that we were deserving of all the punishment over those things. Pela lei, pelo menos da maioria dos países, se você rouba, você merece ir para onde? Cadeia. Para cadeia. So according to many different laws we have in different nations, if you steal something, what you deserve to go to jail. E Romanos diz que o salário do pecado é a morte. And the book of Romans will say that the wage of sin is death. Então, se nós pecamos, nós deveríamos receber a morte. So therefore, if we sin, then we deserve death. Isso é a ira de Deus. And that's God's wrath. Só que quando a gente vê no versículo 4 que Deus é rico em misericórdia, But as we see on verse 4 that God is rich in mercy. a misericórdia significa que a gente recebia alguma coisa e Deus deixa de dar aquilo que a gente merecia. Mercy means that we were due to receive things, but God saved us from receiving that one punishment. É como se a pessoa que roubou, ela merecesse realmente ir para a cadeia, It's as if the person who robs something, they deserve to go to jail, mas por algum milagre, ela simplesmente não é presa. but due to some miracle, they get away with that and they are spared of the punishment. E o próprio juiz entende que ela não vai mais para a prisão. And the judge itself would understand that that person does not deserve to go to jail anymore. Isso é o segundo elemento, a segunda verdade que esse texto nos So mostra. that's the second biggest truth that we can see here in this passage. Para entender o que é a graça. In order to understand what grace means. O terceiro elemento, a terceira verdade desse texto, So the third point or third truth in this passage é entender o que Deus fez por nós. is to understand what God did for us. Então primeiro a gente viu quem que o homem é, So firstly we saw who we are, depois vimos quem Deus é and then secondly who God is, e o que Ele fez por nós. and then what He did for us, Está nos versículos de 5 a 7. which we can find from verses 5 to 7. Deus deu-nos vida com Cristo God gave us life in Christ quando ainda estávamos mortos em transgressões. when we were yet Hallelujah. dead in transgressions. Pela graça vocês são salvos. By grace you are saved. Amém. Deus nos ressuscitou com Cristo God resurrected us with Christ, e com Ele nos fez assentar and with Him had us sitting nas regiões celestiais em Cristo Jesus, in heavenly places with Jesus Christ, Amém. para mostrar so that He could show nas eras que hão de vir in the times and age that are yet to come a incomparável riqueza da sua graça, how incomparable is the richness of His grace, demonstrada em sua bondade shown in His kindness para conosco em Cristo Jesus. towards us because of Jesus Christ. No capítulo 1 de Efésios, So in chapter 1 of the book of Ephesians, Paulo mostra como a Trindade agiu na nossa salvação. Paul is showing how the Trinity works in our salvation.
O que Deus Pai fez, what God the Father did, o que Jesus o Filho fez what God the Son did, e o que o Espírito Santo fez na nossa salvação. and what the Holy Spirit did in our salvation, their roles. Mas o grande separador ali, o grande divisor de águas, sempre foi Jesus Cristo. But the biggest watershed in this equation was Jesus Christ. O que diferencia qualquer outra religião What differentiates Christianity from any other religion em relação à salvação é Jesus Cristo. in regards to salvation is Jesus Christ himself. Todas as religiões All religions, são sempre o ser humano tentando fazer alguma coisa para alcançar uma salvação, para alcançar Deus, para they are all alcançar o céu. about human beings trying to do things in order to reach God or salvation. Porque a palavra religião significa religar, Because the word religion means reconnect, mas somente o cristianismo, but only Christianity, somente a Bíblia, only the Bible, mostra Deus tomou a iniciativa para alcançar o homem. will be showing God take the initiative in order to reach man. E ele fez isso através de Jesus Cristo. And he did that through Jesus Christ. Ou seja, se nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, In other words, if we were really dead in our transgressions and sins, eu não sei quantos de vocês já estiveram em um velório, I don't know how many of you guys had the opportunity to be in a funeral, mas para aqueles que já estiveram num velório, but for the ones who did have, o que a pessoa que estava parada lá no caixão estava fazendo? what's the person that was inside the coffin was doing? A pessoa estava morta, mas o que ela estava fazendo lá? The person was dead, but what was the person doing that inside of the coffin? Nada. Nothing. Por quê? Why? Porque ela estava morta. Because they were dead, Uma pessoa morta não ouve quem está falando com ela, so dead people cannot hear anything, muito menos abrir os olhos assim para mostrar quem está ouvindo ela. let alone opening the eyes to show, yeah, I'm responding. Assim nós estávamos também quando a gente estava vivendo uma vida sobre o pecado. So that's exactly the way we were in our sinful transgressions. Então, se eu já estava morto, o que eu poderia fazer para receber a salvação? So if I was already dead, what could I have done to deserve salvation? Nada. Nada. Vocês estão começando a entender o que é verdadeiramente a graça? So can you understand now what this grace means? Isso é o divisor com as outras religiões. So this is the watershed in regards to other religions. Ninguém pode se salvar, No one can save themselves a não ser que seja uma ação externa vinda do próprio Deus. unless it's an external intervention from God. Abra uma palavra do Senhor, por favor, lá em Mateus 27. So please open your Bibles in Matthew 27. Mateus 27, quase no final do Evangelho. Matthew 27, almost at the end of the letter. A gente vai ler dos versículos 28 a 31. We can read from verses 28 to 31. Algumas características, alguns fatos We can find some characteristics or some facts que vão nos ajudar a compreender o que é graça. that going to enable us to understand what grace is. Vou ler em inglês primeiro, por favor. So we're going to read first in English. They stripped him and put on him a scarlet robe, and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, e com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. No versículo 26, So in verse 26, Pilatos fala para soltarem Barrabás, Pilate says, please let's release or set Barabbas free para que Jesus fosse açoitado. so that Jesus could receive the lashes. E Pilatos entregou para ser crucificado. Then Pilate gave Jesus up to be crucified. Os açoites que usaram para
acertar Jesus, So the whips that they were using to hit Jesus, alguns desses chicotes tinham os ganchos, as pontas feitas de ossos. some of those whips they would have their ends made out of bone pieces. The hooks would be made out of bone pieces. Tenta imaginar um chicote acertando o corpo do seu mestre e rasgando a pele dele. So try to understand and visualize those whips, those lashes hitting your master's body and tearing apart his flesh. Não foi apenas um golpe, It wasn't only one strike. foram vários e pelo corpo todo. There were many and through the whole body. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, And then the soldiers of the governor brought Jesus to the Praetorians. reuniram toda a tropa ao seu redor, They united and gathered the whole battalion around him. tiraram-lhe as vestes. They stripped him off of his garments. Eu não sei se você já se machucou, se teve um machucado muito grande no seu corpo, I don't know if you ever had like a big scar done in your body, e você colocou algum pano exatamente em cima, or if let's say you got hurt, you got like an open wound, e você esperou secar, and then you had like your clothing on top of it, e depois você tirou com tudo. and you waited it to get dry, and then let's imagine now you're taking it off very quickly. Fizeram isso com o nosso mestre. So that's exactly what Jesus went through. Aquelas vestes que ele estava usando foram tiradas também à força, So those garments, the clothing that he was wearing, were taken out of him very violently, e reabriram suas feridas. and it opened up those wounds that were kind of drying up. Colocaram nele o manto vermelho, que era o manto dos reis, para representar a realidade. So they put over him a red robe, which represented royalty. No 29, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. So the verse 29 says they made up a crown of thorns and put over his head. Essa coroa de espinhos So that crown of thorns tinha espinhos que eram mais ou menos do tamanho de um dedo mindinho, had thorns that would be the size of your baby finger. cravos de roseira da Índia. It was thorns made taken out of roses from India, E eles colocaram com tudo na cabeça do nosso mestre. and they forcefully put that over your master's head. Puseram uma vara em sua mão direita, They gave him a myth, zombaram dele, they mocked him, cuspiram nele. they spat on him, Depois de tirarem a vara da mão dele, and after taking this myth of his hand, bateram na cabeça dele, já com a coroa lá. they hit in his head once he was already wearing the crown of thorns. E a palavra usada para bateram aqui realmente dá a entender que foi com força, com vontade. And the word they use here to describe when they hit him is a word that describes a very violent hit and strike. E depois disso tudo, levaram ele para ser crucificado. And after all that, they brought him up to be crucified. Alguns historiadores dizem Some historians would say que a cruz que Cristo estava carregando, that the cross Christ was carrying na verdade era para Barrabás. was actually made and supposed to be Barabbas' cross. E esses historiadores dizem que Barrabás era maior do que Jesus. And those historians would say that Barabbas was taller than Jesus. Então, para que Jesus pudesse ficar bem na cruz conforme deveria ser o corpo de Barrabás, And then so that Jesus could actually fit the cross that was made for Barabbas, eles tiveram que esticar mais, o máximo possível, they had to stretch him out as much as they could até o braço de Jesus deslocar. until his arms got unlocked out of his joint. Por conta de falta de esterilização, And because the lack of sterilization e muito provável por causa da ferrugem também, and also do rust in the nails, na hora que eles colocaram os pregos em Jesus, as soon as they pierced his hands with those nails, provavelmente o tétano estava entrando no corpo dele naquela hora. he was very likely contracting tetanus at the very moment. Mas ainda assim não foi aquilo que matou Jesus. But yet, none of those things were the reason why he died. Mesmo com a coroa de espinhos, Even with the crown of thorns, mesmo com os pregos nas mãos e nos pés, those nails piercing his hands and feet. ele ainda tinha sangue no corpo dele para derramar. He still had blood inside his body to shed. E ele sabia que ainda não era o tempo certo. And he knew there was still not the right time.
ele estava tentando se manter firme, porque por causa da ferida nos pés, He was trying to hold himself up because of the wound he had in his feet. ele tinha que se empurrar para trás. He would have to lean backwards. Só que por causa da coroa de espinhos, ele não conseguia colocar a cabeça para trás. But because of his crown of thorns, he couldn't lean his head backwards. E isso fazia com que o diafragma dele tivesse se comprimido. And that would make us his diaphragm would be compressed. E ele estava perdendo a respiração. And then he started to lose breath. Só que para poder pegar o ar de novo, ele tinha que fazer isso aqui. And then in order to take his breath again, he would have to try to raise himself up. E sentir mais dor nos pés That would make him feel even more pain in his e feet nos braços. and also in his arms. E ele foi fazendo isso até que não houvesse mais And sangue. he kept doing that movement until he shed all of his blood. Mas ainda não era o fim. And was still yet not the end. O fim, The end, finalmente, finally, era o fôlego de vida que Deus tinha dado para toda a humanidade. was the breath of life that God gave all humanity. Jesus decidiu entregar para o Senhor o último fôlego de vida dele. And Jesus decided to surrender his last breath of life up to the Lord. Porque quando ele disse que ele entregava o Espírito, Because when he said that he was surrendering his spirit, a palavra Espírito também é sinônimo de vento, de inspiração, de ar. the word spirit is also means air, breath. Então essa situação do diafragma fez com que Jesus morresse por asfixia. So that situation happening with his diaphragm made him die out of asphyxia or lack of air, of breath. E foi isso que matou Jesus. And that's what killed Jesus. Com o peso de todo o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Having the weight of all of our sins of his shoulder. Você consegue entender o que é a graça? Can you now understand what grace is? Nós éramos merecedores da ira. We were deserving of God's wrath. Deus, além de não permitir que a ira fosse derramada sobre nós, God not only did not allow punishment to come over us através da misericórdia dele, through his mercy, ele ainda deu algo que nós não merecíamos, he also, and apart from that, he gave something that we did not deserve, que foi o filho dele. which was his only son. E nós continuamos não merecendo isso. And we continued not deserving that. Isso é graça. That is grace. Quando nós recebemos algo que a gente não merece. Once we receive something that we do not deserve. E a salvação, ela foi pela graça. And salvation was through grace. Enquanto a gente ainda não podia fazer nada, ele fez. While we were yet sinners and could do nothing, he did everything. E vamos continuar não merecendo. And we're going to still not deserving it. Abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. So let's bow down our heads now and close our eyes. Gente, independente Regardless of de todos os pecados que vocês cometeram até hoje, all the sins you might have committed up to now, daqueles em que vocês ainda estão presos neles, and even the ones that we are still attached to, que não conseguem muitas vezes ver saída para um certo vício. those ones addictions that you cannot see a way out. Se você acha que você não é capaz de servir ao Senhor, If you think you are not able to serve the Lord por realmente não ter uma certa capacidade, because you're not able to don't answer the questions, você está certo. you are actually right. Você realmente não pode fazer nada pelo Senhor, There is nothing you can do for the Lord a não ser crer na mensagem do Evangelho. apart from believing the message of the gospel. E até essa própria crença vem do Senhor. And even this one belief, this one faith comes from the Lord. Não tem como você se esforçar para acreditar mais em Deus. There is no way you can make an effort to believe more in the Lord. Você simplesmente sabe que crê nele. You can only believe in Him. Portanto, o arrependimento de pecados é algo que surge naturalmente. Therefore, repentance of sin is something that happens naturally Por você crer no Senhor. because you believe in the Lord. Então, quando você ainda se mantém preso no pecado, So when you are still attached to your sin, é porque você se esqueceu dessa graça. it's because you forgot about this grace. Porque se durante o seu dia, se todos os minutos do seu dia, Because if during your day, or in your routine, at every single moment, você tiver em mente que foi pela graça que você é salvo, you're able to keep in mind that it was by grace that you are saved, você não vai pecar.
you will not sin. Você vai se manter conectado com o Senhor. You will remain connected with the Lord. Eu gostaria que você pudesse fazer uma oração agora de entrega, Now I'd like you to make a prayer of surrender, de gratidão, of gratitude, de louvor. of worship. Enquanto vocês oram, eu gostaria de pedir para o pessoal